Neste vídeo falaremos um pouco sobre a arte brasileira. Como este é um assunto muito amplo e se estende desde a pré-história até os dias de hoje, focaremos em dois movimentos artísticos brasileiros, a arte indígena e a arte barroca. A arte indígena brasileira é a arte produzida pelos povos nativos do Brasil, antes e depois da colonização portuguesa. A arte indígena se difere da arte contemporânea pelo seu caráter tradicional e seu forte utilitarismo. Tradicional porque tende a seguir padrões herdados coletivamente, e as produções indígenas são quase invariavelmente destinadas a algum uso. Normalmente esta arte se mostra totalmente ligada à vida cotidiana e a elementos rituais. Como exemplos da arte indígena podemos citar música e instrumentos musicais como o chocalho, trançados e cestarias, dança, arte corporal. Aprofundaremos em dois grandes aspectos da arte indígena. O primeiro é a cerâmica marajoara. A arte marajoara é o conjunto de artefatos, principalmente a cerâmica, produzida por antigos habitantes da ilha de Marajó, no Pará, e é importante por ser considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil. A civilização marajoara não deixou para a posteridade cidades e obras de arquitetura, mas deixou a cerâmica capaz de reconstituir sua história e que são exemplos da riqueza cultural dos ancestrais dos povos que vivem na Amazônia. O período conhecido como a fase marajoara da cerâmica amazônica é datado de 400 a 1350 d.C. e caracteriza-se pela ampla e sofisticada quantidade de objetos rituais, utilitários e decorativos produzida por antigos ocupantes da ilha de Marajó. Eram confeccionados vasilhas, potes, urnas funerárias, tangas, chocalhos, estatuetas, bancos, entre outros. Atualmente é dificultado o resgate de peças de cerâmica marajoara pelas inundações periódicas e até pelos numerosos roubos e saques do material, frequentemente contrabandeado. Muitos dos moradores locais da ilha se dedicam a produzir réplicas de várias peças marajoaras, especialmente os vasos, vendidos a um bom preço a turistas. O segundo aspecto da arte indígena que vamos abordar é a arte plumária. A arte plumária dos índios brasileiros é uma das expressões mais conhecidas e impactantes das culturas nativas do Brasil. A arte plumária é conhecida como a técnica de se fazer objetos com penas, plumas e plumagem de aves, e esses objetos são em sua maioria usados como ornamento corpóreo, seja de uso cotidiano ou em funções solenes e ritualizadas. Exemplos de objetos são enfeites pessoais como colares, pulseiras, coroas e também como material para armas, cestos e instrumentos musicais. A arte plumária tem para os povos indígenas não apenas a função de adorno, mas funções socioculturais profundas e bem definidas que regulam seu uso em rituais e cerimônias ligadas à morte, às crenças, à vida, onde apenas os homens se adornam. As mulheres e crianças só utilizam adornos em momentos determinados. Atualmente, a arte plumária indígena no Brasil é prestigiada em todo o mundo e está presente em muitos museus nacionais e estrangeiros. Além disso, os objetos oriundos dessa arte são muito mais objetos confeccionados para venda ou troca com os visitantes das tribos do que para o próprio uso, como foram no passado. Ainda assim, apesar de deturpada, a produção de artefatos que visa o comércio ajuda na preservação desta arte. O mesmo acontece com a cerâmica marajoara. O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, porém, com o tempo, foi assumindo características próprias. Foi também o estilo artístico dominante durante a maior parte do período colonial. A grande produção artística barroca no Brasil ocorreu em Minas Gerais, no chamado Século do Ouro. Essas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida cultural e artística em pleno desenvolvimento. O barroco fez sua aparição no país no início do século XVII, introduzido por missionários católicos, especialmente jesuítas, que para cá se dirigiram a fim de catequizar e aculturar os povos indígenas. Os indígenas trouxeram da Europa as influências estéticas de cunho fortemente religioso que marcaram o estilo barroco. Na maioria das vezes, esse tipo de criação se manifestou na construção de igrejas e imagens religiosas que tomavam campo nos centros urbanos do país.
O barroco se destaca principalmente na arquitetura, mas também em estátuas, pinturas e obras de talha para decoração de igrejas ou para culto privado. Também esteve presente na música e na literatura. Apesar de sua importância, boa parte do legado material do barroco brasileiro está em mau estado de conservação e exige restauro e outras medidas conservadoras, verificando-se frequentemente perdas ou degradação de exemplares valiosos em todas as modalidades artísticas. O país ainda tem muito a fazer para preservar parte tão importante de sua história, tradição e cultura. Muitas vezes obras de arte do barroco estão ao nosso redor, mas nem mesmo percebemos. Grandes exemplos estão presentes ao redor de Ouro Branco. Ouro Preto é o maior e mais famoso exemplo que podemos citar, cheio de obras barrocas por toda a cidade. Congonhas é também bem conhecida pelas obras de Aleijadinho. Fileiro Lafayette também possui uma igreja do século XVIII que em sua construção contou com a ajuda dos índios carijós que viviam na região. Ouro Branco também possui uma importante obra barroca que passa despercebida por todos, a Matriz de Santo Antônio, também do século XVIII. Recentemente, obras de Lafayette e Congonhas passaram por um processo de restauração patrocinado por grandes empresas como a Gerdau e a MRS. O mais recente caso de restauração da região é de um prédio datado de 1787 em Lafayette, que estava abandonado há vários anos e agora sua reforma está quase pronta. Isso mostra que a conscientização da população em geral sobre a necessidade de proteger um patrimônio que é de todos e que pode ser revertido em benefício para todos vem crescendo. Este vídeo tem a intenção de conscientizar você sobre a importância da arte brasileira. As manifestações artísticas do Brasil mostram um processo histórico de evoluções e conquistas. Nossa arte é miscigenada, com influências de diversos países, assim como nosso povo. Valorizando nossa arte, valorizamos também nossa cultura. E valorizando nossa cultura, valorizamos também nossa história e nossas origens. Por isso, nossa arte deve ser preservada e prestigiada. Você deve fazer sua parte e pode fazer isso buscando informações, fazendo visitas aos patrimônios e museus, entre outros.